Eu acho que tem no YouTube. Nós começamos uma série de mensagens, Mulheres Extraordinárias. E domingo passado nós falamos de Maria Madalena. Eu acho que foi uma mensagem boa. Eu tenho certeza que o Espírito Santo esteve nesse lugar. E aí eu vou continuar falando de mulheres extraordinárias. Aí tem alguns homens que estão perdidos aí, falam assim: ah não, eu vim num culto de mulheres. Não, irmão, calma, estou falando de mulheres extraordinárias que nós podemos aprender com elas. E a primeira foi a Maria Madalena, e hoje eu vou falar de outra mulher extraordinária. A gente conhece a história dela, mas às vezes nós não vemos alguns pontos importantes, que é Abigail. Então hoje nós vamos falar sobre essa mulher extraordinária que é Abigail. Então abra a tua Bíblia em 1 Samuel 25, versículo 34. E eu fiquei com expectativa de pregar hoje, continuar essa série de mensagens. E aí minha mãe passa mal, aí eu vou correndo de manhã lá para Vitória, e eu fiquei preocupado, meu Deus, queria tanto pregar, continuar a pregação. Aí graças a Deus deu tempo, não deu para se preparar como eu gosto, de ficar o dia inteiro numa mensagem, para pregar 30 minutos, ficar o dia inteiro lá focado, hiperfoco, não deu para ficar esse tempo, mas eu creio que o Espírito Santo não sou eu, não sou eu que faço as mensagens, eu sou inspirado pelo Espírito Santo. Então, mesmo que eu não me preparei como eu gosto de me preparar, mas eu tenho certeza que o Senhor te trouxe aqui e vai fazer algo extraordinário. Amém? Então, para a gente quebrar o gelo, igual eu fiz semana passada, se tiver uma mulher especial, fala assim: você é muito especial. Se estiver do seu lado aí. Ah, Jesus. 1 Samuel, então, diz, 25, versículo 34, diz: mas por Yahvé, o nome do Senhor, Deus de Israel, que me deteve a caminho de fazer o mal, se não tivesse vindo tão depressa à minha presença, eu juro que te agora, até ao amanhecer, não teria sobrevivido uma única pessoa do sexo masculino dos que estão sobre as ordens de Nabal, inclusive os meninos. Em seguida, Davi recebeu o que ela lhe havia trazido como presente e garantiu: volta, pois, em paz para a tua casa. Eis que ouvi a tua súplica e atenderei ao seu pedido. Diga comigo essa parte ali, ó. Volta, pois, em paz para a tua casa. Vamos ensaiar de novo? Calma aí. Vamos ensaiar. Volta, pois, em paz para a tua casa. Vamos lá? 3, 2, 1. Volta, pois, em paz para a sua casa. Que Deus possa estar abençoando essa palavra que a gente acabou de ler. Guerras é uma das coisas mais terríveis, mais destruidoras. Uma guerra física, uma guerra nacional ou internacional, seja a guerra mundial, não existe como você não sair dela com sequelas. Quando uma guerra é formada, quando um presidente se volta contra outro presidente, contra um rei se volta contra outro rei, outra nação, nós pensamos em armas, nós pensamos em bombas, nós pensamos em, agora que está mais evidente, né? Criação de vírus, de bactérias biológicas, sei lá, no laboratório, e aquela confusão. Tem gente que fala que esse Covid foi programado, foi criado. Eu só sei de uma coisa: a guerra, ela traz morte, sangue, sequelas,
choros, destruições. Tem gente que tem que começar tudo de novo. Demorou para comprar uma geladeira, parcelou uma televisão em 700 vezes na Casa Bahia, e de repente algo acontece, igual aconteceu no Rio Grande do Sul. A pessoa suou para ter alguma coisa na vida e perdeu tudo. Guerra, então, é uma coisa terrível. Sequelas à vista, armas de fogo de fácil acesso. Aqui nós vemos então uma guerra sendo travada. Davi olha Nabal, o homem que Davi tinha um apreço. Davi tinha por ele dava para ele uma estabilidade, uma segurança, uma proteção. E Nabal não foi um cara muito correto com Davi. Davi nesse momento não era um rei, apossou ainda, ele era um guerreiro sim, um homem forte de guerra. E Davi, por ser forte, por ser corajoso, por ser determinado, ele olha para Nabal e diz: eu observo você e quero te dar proteção, porque você é um cara legal e conta comigo. E de repente Nabal, um cara rude, ignorante, um cara que não media palavras, um tal de conhecido sem filtro, ele começa com uma arrogância. E Davi então, pela arrogância de Nabal, resolve então ir atrás de Nabal para matar todo o sexo masculino, desde animais a Nabal, os filhos, os primos. A guerra estava travada ali. A violência iria acontecer, o sangue seria derramado, a morte aconteceria. Mas existe uma mulher extraordinária que, sem pegar em um 38, sem pegar em um revólver, sem pegar num arco e flecha, essa mulher extraordinária, ela conseguiu parar uma guerra. Essa mulher conseguiu fazer algo extraordinário. Às vezes, irmãos, nós estamos em uma guerra travada, sim. Nós sabemos, Efésios 6:10 diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra os principados e potestades. E às vezes, eu até gosto de dizer isso, às vezes a nossa luta não é contra a carne, não contra o sangue, nem contra os principados, e às vezes nós ficamos colocando toda a culpa no demônio, mas esquecemos uma coisa importante: a nossa luta também é contra o pecado. Não, pastor, eu sei, porque a maldade do ser humano, ele surgiu através do pecado, a arrogância começou através do pecado, o assassinato começou a gerar no coração de alguém pelo pecado. Lembra de Abel e Caim? Até a morte surgiu pelo pecado. E às vezes nós, espiritualmente, estamos em uma guerra travada. Graças a Deus que o Brasil é muito tranquilo em guerra física, nação contra o Brasil, alguma nação, sei lá, não tem, graças a Deus por isso. Mas espiritualmente nós estamos passando pelas provas, guerras de bebida, de violência. Agora foi aprovado discriminar a maconha, 40 gramas pode ser envolvido, pode ser botado no bolso. E aí eu comecei a ouvir algumas pessoas falarem sobre o assunto, e aí ele diz uma questão que eu não tinha parado para observar e para entender, e quando eu ouvi isso, ele diz: você vai ver como vai ter a partir de agora mais adolescentes vendendo droga, mais adolescentes, porque hoje nós estamos na geração neném, né? Nem trabalha nem estuda, que se chama de neném, não gosta de trabalhar, não gosta de estudar, fica na casa dos pais, 30, 40 anos. No Japão isso está muito sério, na Inglaterra também, e no Brasil.
E aí ele disse assim: então, como eles não querem fazer nada, os traficantes vão pegar um adolescente aqui, 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 para que ande com 40 gramas, sem dar problema, e você vai ver menininhos novos vendendo droga. Aí eu parei para pensar, falei assim: nossa, que guerra, que coisa que vai acontecer. Então nós estamos numa guerra, nós estamos em uma guerra travada espiritualmente. Às vezes você está com uma guerra travada emocionalmente, às vezes o teu coração está apertado, uma guerra, você não consegue dormir, um sono desregulado. Igual eu, por exemplo, há um tempinho atrás, agora não é muito não, eu sou bariátrico, e eu estava me sentindo muito mal, uma coisa esquisita, uma síndrome do pânico de repente, não conseguia dormir direito. Eu falei: meu Deus do céu, estou entrando em depressão, tem uma coisa esquisita. Aí eu fui ver minha B12, estava em 150. Alguns estudos aí dizem aí que um pode ficar abaixo de 800, um diz que é 600, um diz que é 700, um diz que olha para o exame e fala 350 já está bom. Eu só sei uma coisa: quando eu comecei a suplementar a B12, o meu estado emocional, minha força, minha concentração voltou. Às vezes a nossa luta é na saúde, às vezes a nossa luta é no organismo, às vezes a nossa luta é contra pai, contra mãe, contra o casamento. Mas eu quero apresentar para vocês uma mulher extraordinária que ela fez 5 coisas que fez uma guerra parar. Amém? Então, a primeira coisa é uma mulher ou uma pessoa extraordinária. Ela sabe ouvir. Diga comigo assim: sabe ouvir. Lá em Samuel, 1 Samuel 25, agora só o versículo 14. Só o versículo 14. 1 Samuel 25, 14. Ora, Abigail, a esposa de Nabal, tinha sido avisada por 2 dos seus servos, que lhe disse: Davi mandou do deserto mensageiros para saudar o nosso Senhor, porém ele os tratou com dureza e os expulsou. Aqui nós vimos então empregados que chega para ela e ela parou para ouvi-los. E eles reclamaram: olha, os soldados de Davi vieram visitar a gente, visitar Nabal, com meu patrão, vieram aqui com maior coração, com maior amor, com respeito. Simplesmente o seu marido pega, como é um cara rude, e expulsou todos eles, sem consideração nenhuma. E ela, essa mulher extraordinária, parou para ouvir. Às vezes, irmãos, o nosso grande problema é não saber ouvir crítica, é não saber ouvir. Eu tinha um costume eu sempre tive muita dificuldade para ler pessoas, assim, eu tinha muita dificuldade, muita facilidade. E aí eu tinha um costume bobo, que eu parei, graças a Deus, com isso muito tempo. Da pessoa começa a falar, eu já sei que ela vai falar, eu interrompo. Ah, não, mas é bom que a gente está brigando com a esposa, né, irmão? Né, varão? A gente está brigando, a gente já sabe que ela vai falar, o que ela vai brigar. Ela fala assim: olha, eu vou almoçar, e quando eu chegar, amor, pelo amor de Deus, faz alguma coisinha. Aí você já zangado, já sabendo que ela vai te pedir isso, né? Não, amor, pelo amor de Deus, se você souber, aí começa a briga, porque não sabemos ouvir. Ela não, ela parou e observou. Uma coisa muito interessante também, ela era tão sensata, tão extraordinária. Por que eles, os empregados, não falou diretamente com ele? Porque Abigail não tinha feito nada. Quem fez, na verdade, foi Nabal. O que ela poderia resolver?
nada. Principalmente naquela cultura patriarcal de antigamente, uma mulher não podia fazer nada. E se era uma coisa séria, porque eles poderiam imaginar que Davi ia voltar, já que foi expulso, os soldados, voltar para vingar. Eu vou falar diretamente com Nabal, porque ele vai tomar providência. Não. Ela era tão extraordinária que eles foram para ela, a sensatez estava com ela, e eles sabiam que ela era sensata, e que ela parava para ouvir. Não existia ignorância, não existia um coração duro, uma rigidez, uma inflexibilidade. Todo mundo conhecia e sabia que ela era mais fácil de conversar. Saber ouvir, irmãos, é muito importante. Eu sempre gosto de dizer uma coisa. Às vezes nós paramos para fazer cursos, né? E aí está na moda hoje fazer curso de oratória. Como falar em público, como falar para as pessoas, como influenciar. Tem um curso de persuasão que é a PNL, que é uma técnica de persuadir qualquer pessoa. Às vezes nós procuramos esses cursos, mas muito melhor do que um curso de oratória, e se fosse para você investir alguma coisa, que você investisse na ouviratória, curso para fazer a pessoa parar para ouvir o que a gente está falando. Tem pessoas, e em sua maioria, não sabe ouvir, interpreta, tenta antecipar o pensamento do outro, faz uma leitura errada, e com essa leitura errada, faz muita coisa acontecer na vida do outro. Pessoas não sabem ouvir, não sabem ouvir os dois lados, não sabem ouvir família A, família B, patrão A, patrão B, simplesmente não ouvimos por completo, tomamos uma decisão e replicamos aquilo que o nosso eu acho falou. Eu acho. O outro ouve de você, eu acho. O terceiro vai passar para o quarto, ele falou. E no quinto já foi uma verdade, irmão. Você já está carimbado com essas mentiras. Abigail sabia que ouvir era importante. Tentar entender, e eu gosto de dizer que, vou fazer uma analogia aqui. O WhatsApp foi criado por Deus. O capeta cria o grupo de WhatsApp. Porque tem um monte de pessoa ali, que um só fala, e tem um monte de gente. Você vai lá no grupo de WhatsApp, faz isso para você ver, manda uma mensagem, uma figurinha, clique em cima, lá em cima vai aparecer uma exclamação, você clica lá, puf, aí você vai ver quem está lá vendo, quem viu a mensagem, você vai ver, quase todo mundo. Só que tem gente que só fica observando, aí observa, vai no privado de alguém e fala, você viu? Eu acho que ele quer dizer isso. E começa aquela loucura, aquela doideira, aquele julgamento. O ouvir é sabedoria. Para você ser extraordinário, aprenda a ouvir, seja coisas boas e coisas ruins, crítica também. Tenta entender o que está acontecendo, e se não entendeu, pergunte. Tem um filme que mexeu muito comigo, só por uma palavra. O cara falou essa palavra mais de 300 vezes no filme, que é aquele filme que baixava os níveis lá como que é o nome do filme? O elevador descia, cada vez que descia era um nível. O poço. E tinha um velhinho que ele só falava assim, ó: o óbvio, é óbvio, é óbvio. Aí teve uma hora que ele falou assim: o óbvio precisa ser dito. Às vezes, irmãos, o óbvio precisa ser dito. Sabe por quê?
Porque quem vai garantir que o outro entendeu realmente o que você está falando? Diga comigo bem forte assim, ó. Eu preciso saber ouvir. Mais alto assim agora. Se eu aprender a ouvir, eu vou ser uma pessoa extraordinária. Amém? Você sabe qual que é a palavra e da onde que ela vem a palavra precipitação? Aí eu me precipitei. O significado dela é quando você está prestes a cair, como que diz, precipício, precipício, você está diante de um buraco, e você está na ponta dele. Quando você diz, eu me precipitei, eu estou diante de uma queda. O ouvir é algo importante para que você não caia, para que você não se quebre, para que algo não seja danificado, porque toda guerra, entra na minha introdução, toda guerra existe sequelas, às vezes não para você, mas para o outro. Quando você está diante de uma guerra, uma bala perdida, que às vezes não pega em você, mas pega uma família que está atrás de você, e a morte desse marido pode fazer a vida financeira dos filhos e da esposa não acontecer, e essas pessoas morrerem de fome. A guerra, todas elas, alguém vai sofrer, ou às vezes morrer. Essa mulher então ouviu o questionamento da família, dos empregados, e ela não se precipitou, ela parou, ingeriu, parou para pensar o que ela poderia fazer. Então que nessa noite você aprenda a ouvir, aprenda a entender realmente o que acontece. E se você tem essa dificuldade, você é uma pessoa ansiosa, tem esse costume, tem um TDAH imperativo muito elevado, e você não, o seu pensamento não para quieto, o TDAH fica igual um louco, os pensamentos acelerados, e você tem essa dificuldade, você quer prever, você quer entender, antes mesmo da pessoa falar, e você vê as pessoas agindo, e você tem dificuldade para ingerir primeiro, e tentar destrinchar o que está acontecendo. Que o Senhor, aí eu profetizo sobre a sua vida, que você aprenda a agir, a ouvir, e que você seja uma pessoa que não se precipite no achar, no falar, em nome de Jesus, porque isso vai fazer você vencer muitas guerras. Segunda característica dessa mulher extraordinária, está lá no versículo 19, abre aí. Essa mulher, ou para ser uma pessoa extraordinária, você tem que saber trilhar caminhos difíceis, sem terceirizá-los. E orientou os seus servos, ide à frente, e eu vos seguirei, logo atrás. Porém não tinha nada sobre o que estava fazendo ao marido Nabal. Vou ler de novo. E orientou os seus servos, ide à frente e eu vou atrás, seguirei logo atrás. Porém não disse nada sobre o que estava fazendo ao marido Nabal. Para ser uma pessoa extraordinária, você tem que aprender a trilhar caminhos e não terceirizá-los, ou seja, tem coisas que só você pode fazer, tem coisas que só você pode realizar, tem caminhos que só você pode fazer uma guerra cessar. Ela não deixava para depois, ela não colocou a responsabilidade em ninguém, ela nem falou para o marido dela que ia tentar resolver isso.
Era simplesmente, eu estou sentindo que eu preciso fazer alguma coisa. Eu estou sentindo porque eu sei que o meu marido é grosso. Eu sei que ele é um cara muito esquentado, eu sei. E eu sei que ele é orgulhoso, eu sei que ele é arrogante, eu sei. E eu sei que ele não vai conseguir resolver a situação. Mas eu sei que eu sou sensata, eu sei que eu sei falar, eu sei que a minha oratória é melhor. Então é o meu papel tentar impedir essa guerra. E vai ser eu. A única coisa que ela disse para os funcionários é: vai na frente. Mas então, pastor, ela terceirizou sim, ela mandou alguém na frente. Não, era só para segurar os presentes, irmão. Era só para cada um deles pegar um presente e colocar nas costas, porque quem ia falar sobre o assunto, quem ia tocar no assunto, era ela. Eu aprendo então com ela, que ia passar por 400 soldados, ela ia de frente de 400 soldados fortes e guerreiros, ela sozinha, sem técnica, sem nada, ela foi na coragem para vencer ou para tentar parar uma guerra. Tem coisas que você e você que pode resolver. Você já está grande, ou às vezes você está crescendo. Coloca a responsabilidade toda na culpa da sua criação, de pai e mãe. Coloca no seu coração culpa em irmã, culpa em tio. Mas eles já deixaram uma marca de guerra na sua vida. Algo já aconteceu. A guerra já foi travada. E a gente costuma colocar a responsabilidade só no colo do outro. Mas não vai ser seu tio, sua mãe que vai resolver esse problema que é seu. É você que resolve. É você que tem que levantar cedo e parar de frente ao computador e estudar. Ninguém vai fazer isso para você. Eu abri o Instagram essa semana, aí tinha assim, lá no Instagram assim: você não gosta de ler? Então, se você não gosta de ler, compre esse software, compre isso aqui, que você vai ler 10 livros em um só dia. Aí eu falei: tem um monte de preguiçoso tocando ali para ler, pegar tudo mastigado. Você vai ler, mas você não vai entender nada. Tem coisas, tem guerras, tem problemas que você teve brigas com alguém, teve problema não sei aonde, que é você que tem que fazer. Muita gente procura para tratamento para autismo. O autista está lá, ou o TDAH, vamos colocar assim. E aí está todo mundo procurando assim uma técnica que resolva o problema do autismo. Aí a técnica melhor que tem hoje se chama ABA. E aí vai todo mundo lá. Só que a ABA, ela ensina você a fazer as coisas. Se você tem dificuldade de amarrar o sapato, ela vai te arranjar uma maneira, porque na verdade a ABA não é uma técnica. São estudos científicos que mostram que, e ela busca esse algo que tem evidência científica. Então ela começa a ser colocada num autista, em seja quem for. Só que a ABA em si, ela não vai resolver o problema dos problemas disfuncionais do autista. Se ele não parar para tentar fazer, se ele não fazer aquilo que é orientado ele fazer, ele não vai fazer. Tem pessoas que simplesmente dobram o joelho no chão e diz: Deus, faz isso, quebra, muda essa guerra, me dá um namorado, me dá um sei lá o quê, muda o meu casamento, transforma o meu casamento, que o meu marido possa me amar, que o meu marido possa sei lá o quê. Mas quando o marido chega do trabalho, essa mulher que orou começa a reclamar dele. Tem coisas, tem caminhos que é nosso, e não devemos terceirizar.
Eu sei muita coisa. Como psicanalista, às vezes a pessoa está lá no consultório e a gente consegue decifrar o que está acontecendo e a gente combina. O problema agora é que o seu casamento está ruim. Você é uma pessoa muito fechada. E que tal você dizer que ama de alguma certa forma, escrever uma carta? Não, eu quero. Ele dá o dinheiro para pagar a sessão. Mas aquilo que ele sabe que ele precisa fazer para restaurar, ele não faz. Mas a terapia está fazendo. Tem caminhos que é só nosso. Tem guerras que só a gente pode resolver. Mas ninguém. Pare de colocar responsabilidade no colo do outro. Pare de colocar a culpa no outro. Porque tem coisas, pode ter sim culpa de um, de dois ou de três pessoas. Mas a solução está em nós. Então diga comigo, para ser uma pessoa extraordinária, sou eu que tenho que resolver as minhas coisas. Sou eu. Nós estamos aprendendo aqui com ela, com Abigail, como é importante a gente fazer sem colocar a responsabilidade no outro. A terceira coisa, uma pessoa extraordinária é ágil. Diga comigo, agilidade. Agora, Samuel 25, versículo 23. 25, 23. Não dê, assim que Abigail viu Davi, ela desceu do jumento apressadamente e se prostrou, com o rosto em terra diante de Davi. Assim que Abigail viu Davi, ela desceu do jumento e apressadamente, diga apressadamente, se prostrou. Então nós aprendemos, para ser uma pessoa extraordinária, ser ágil. Nós aprendemos no tópico anterior que tem caminhos que é nosso, e nós que temos a responsabilidade de fazer. Assim que acaba esse entender que ela que precisava resolver, e era ela, quando ela teve uma oportunidade de ver Davi frente a frente, diz o texto que apressadamente ela se joga aos pés de Davi, com agilidade. Para de esperar as coisas, para de pedir sinal. Às vezes nós tentamos tapear a gente, que a gente chama de autossabotagem, e tapear Deus. Deus é de Deus. Eu pedi perdão para Maria. Para que eu vou esperar uma chuva de granizo cair, irmão? Tudo que é relacionado a perdão sempre será de Deus. Ah, pastor, é de Deus eu sou chamado para ser pastor. É de Deus eu ir para o seminário, parar aquele tempo inteiro para fazer seminário. Aí eu pergunto para o cara: você pelo menos terminou o 2º grau? Não. Aí eu olho e falo assim: sabe o que a Bíblia diz? Que nos últimos tempos, até os escolhidos, muitos escolhidos seriam enganados. Você sabe aonde que Satanás destruiu o primeiro Adão? Pela palavra e argumento. O segundo Adão, que foi Jesus, Satanás apareceu com uma espada de fogo, com um escudo, com uma bazuca, com um monte de demônio perto. Como que ele tentou derrubar o segundo Adão, que foi Jesus? Através do argumento, através da palavra. Aí eu digo, a verdadeira batalha espiritual não é essas que as igrejas têm falado. Eu estou vendo um demônio aqui, eu estou vendo uma presença ruim aqui, eu estou vendo um cara chifrudo e... Não,
A verdadeira guerra espiritual vai ser usada a Bíblia contra nós. Eles vão distorcer. Satanás, ele é hábil para distorcer a palavra. Aí eu falo para o cara: se você precisar de um argumento, igual coisa simples. Aí eu fiz a pergunta: tá bom, você quer um sinal se é de Deus você ir para o seminário? Vou te fazer uma pergunta então. Se Deus é Deus de amor, por que que as crianças morrem de câncer? E também por que que Deus, então, se não é Deus de amor, Ele não perdoou Lúcifer? Aí eu falo: agora você me responde. Vai para o seminário, irmão. Porque um pastor que não sabe responder isso é complicado. Tem gente querendo sinais, tem gente querendo que o Senhor apareça. Vai, meu irmão, seja ágil e faça aquilo que você tem que fazer. Faça, melhore, transforme aquilo que precisa ser transformado. Se é preciso se humilhar, se humilhe. Se é preciso se jogar, se jogue. Se é preciso fazer, faça. Mas não pare, não espere as coisas acontecer para algo acontecer, irmão. Faça aquilo que você precisa fazer. É simples. Ser ágil. Muita gente fala e tem essa moda: eu sou procrastinada, eu não consigo fazer nada, eu não consigo sei lá o que. Aí a gente fala: tá, a procrastinação pode ser várias situações. Inflexibilidade, você pode ter medo de validação, aí a validação que os pais não te deram, e aí você, ou muito rigidez de pai e mãe, aí a criança cresce dizendo: tudo que eu faço não dá certo, tudo que eu faço eles reclamam, tudo que eu faço não dá. Então ele começa a adiar responsabilidades para ninguém brigar com ele. Isso existe. Mas também existe preguiça. Existe a tal da preguiça. E aí a procrastinação, ela precisa que essa pessoa ela entenda e lute contra isso. E uma das técnicas é rotina. Rotina. É fazer lá o calendário, horário tal, horário tal, horário tal. É você que tem que fazer isso, irmãos. Ser ágil para reagir. Porque tem coisas que começam pequena e ela pode se tornar grande. Vou dar o exemplo que eu dei mais cedo. Como eu sou bariátrico, eu não consigo comer muita carne. E aí então eu não suplementava. Deixei para lá, não, já estou bom. E aí um dia me dá desânimo. No outro dia, vontade de acordar até mais tarde, ficar até mais tarde dormindo. No outro dia, o sono, ele fica estranho. No outro dia, minha memória, eu estou andando, o que eu estou fazendo aqui mesmo? Por que eu estou aqui? O que eu fui pegar? E aí, se eu demorasse mais um pouco, eu ia entrar num estado depressivo, uma falta de energia, às vezes até parar de se movimentar adequadamente, porque eu não fiz o que precisava com rapidez, que era suplementar com a B12. Tem coisas que é pequena e se torna grande, porque deixamos passar muito tempo. Então diga assim comigo: eu preciso ser ágil. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Ela estava indo para um cara, de frente de um cara mais famoso na época, na questão de ser guerreiro. E ela sabia que os soldados, o número era 400. Ela sabia que ele tinha as razões dele, porque ela conhecia o marido e sabia que ele era ignorante. Mesmo com essa dificuldade, ela foi ágil diante dessa guerra. Eu não sei se o problema é grave com você, eu não sei se é saúde, eu não sei se é casamento, eu não sei se você tem que falar algumas coisas para alguém. Não importa o que é a gravidade, não importa a rigidez, uma coisa é: vai logo. Amém?
Quarta coisa, para depois eu entrar aqui onde eu quero. Por enquanto, tudo isso aqui é introdução. Uma pessoa abençoada não vou até melhorar. Ela não quer mal para quem nos quer mal. Quer ver? Agora o versículo 28. Versículo 28. Ela diz para Davi: perdoa, eu te rogo, a falta de da tua serva. Deus haverá de firmar a casa do meu Senhor, porque o meu Senhor combate as guerras de Yahvé, Deus, e ao longo da sua vida não se achará nenhum mal contra ti. Olha aqui, Deus haverá de firmar. Olha que ela está falando para Davi: Deus haverá de firmar a casa do meu Senhor, porque o meu Senhor combate as guerras de Deus, e ao longo do tempo da sua vida, Abigail dizendo, não se achará nenhum mal contra ti. Passa mais um para ver se continua. E se alguém se levantar para te perseguir, para tentar contra a sua pessoa, a vida do meu Senhor estará guardada em meio ao precioso tesouro de Deus, teu Deus, ao passo que a vida dos seus inimigos, Ele mesmo a lançará fora, como a pedra que parte de uma atiradeira. Ela está fazendo uma coisa que quem causou foi o marido. Ela está fazendo uma situação, mesmo ela não tendo nada com isso, ela se joga aos pés de Davi, olha para ele e profetiza: eu sei que você quer matar toda a minha família, eu sei que você está em um caminho, está num projeto de destruir o meu marido, os meus filhos, os meus descendentes. Mas eu profetizo para você, ninguém tocará em você, a sua casa, a sua vida, Deus colocará no governo, no palácio, você será algo grande, algo extraordinário. Mesmo ela sendo perseguida, mesmo a guerra sendo levantada, ela profetizou para aquele que tal forma era o seu inimigo. Para ser uma pessoa extraordinária, nós temos que entender que nós temos que abençoar até mesmo quem fala mal de nós. Nós temos que abençoar e profetizar contra aquele que levanta a calúnia, para aqueles que levantam algumas situações. Nós temos, para ser uma pessoa extraordinária, desejar que Deus abra as portas, que Deus transforme aquela vida, que Deus prospere, porque esse realmente é o reino de Deus. Não é cantar, eu vou receber a vitória e no final a vitória vai ser tão boa que vai ter sabor de mel. Está repreendido, irmão, essa música. Que sabor de mel é esse, irmão? Nós temos que profetizar, às vezes para o pai que nos bateu, para um tio que nos molestou, para aquele que traiu, por aquele que não teve consideração. Essa aqui é mais difícil para mim. Eu creio para você, porque quem gosta de ser contrariado. Mas essa mulher, ela está na Bíblia, eu estou pregando sobre ela, porque a quarta característica dela mesmo de frente do inimigo, ela profetizou vitória sobre a vida dele. Quando nós guardamos sentimentos, isso se transforma em amargura, que vem do amargo. Quando nós temos amargura, começamos a ficar insuportáveis.
não nos aproximamos de ninguém, não confiamos mais em ninguém. E quando a gente nem percebe, ninguém aguenta ficar perto da gente, porque a nossa palavra é sempre negativa, a nossa palavra é sempre algo ruim, porque nos tornamos amargos. Nós aprendemos com ela que existe sim inimigo, a guerra vai se levantar às vezes, mas eu tenho que liberar, tirar isso do meu coração, para que ele não se torne amargura, para que isso não me faça mudar o meu comportamento com as pessoas, para que isso não faça eu ficar isolado, achando que todo mundo vai me trair agora, que todo mundo vai me apunhalar agora. Quando nós estamos em Cristo, nós somos e nos tornamos nova criatura. As coisas velhas se passam, a traição se passa, a apunhalada se passa, tudo se passa, porque eu me transformo em uma pessoa nova em Cristo Jesus. Aqui é uma coisa muito psicológica, que é algo que Freud mesmo falava muito sobre isso. A gente fala aquilo que o coração está cheio, Bíblia, e ele fala sobre isso, que o inconsciente ele se manifesta através daquilo que nós falamos, daquilo que o nosso coração está cheio. E às vezes só você não percebe, mas você está tão amargurada, ou você está tão machucada, que você só fala do mesmo assunto, que você só reclama das mesmas pessoas, você não muda a sua trajetória, de tanto medo que você tem de machucar novamente. Aprenda hoje, para que você se torne uma pessoa extraordinária. Eles bateram, machucaram, profetiza vitória na vida de cada um que fez mal para você. Eu sei que é difícil, mas eu profetizo para você, que você tenha coragem, capacidade, autoridade para liberar perdão às ofensas, seja grave, seja algo que machucou você, que você hoje tenha algo no teu coração, que vai libertar a tua vida, que é o perdão, em nome de Jesus. A última coisa, ela fez 4 coisas, e nisso que ela fez agora, ela conseguiu parar uma guerra, sem precisar pegar em arma nenhuma. Para eu fechar essa noite, eu vou falar da última, que está lá no versículo 34, abre para mim, versículo 34, mas por Deus, o nome do Senhor, Deus de Israel, que me deteve a caminho de fazer o mal, se não tivesse vindo tão depressa a minha presença, eu juro, de agora até ao amanhecer, não teria sobrevivido uma única pessoa do sexo masculino dos que estão sobre as ordens de Nabal, inclusive o menino. Volta a um versículo. Passa um versículo. Mais um. Em seguida Davi recebeu ela, que ele havia trazido como a presença, e lhe garantiu: volta pois em paz, agora a sua casa, que ouve a tua súplica, e atenderei ao seu pedido. Volta a um, porque passou um versículo aí, volta a um. Volta mais um. Bendito seja a tua sabedoria. Volta mais um. Então, diante dessas palavras, Davi declarou a Abigail: bendito seja Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. A última característica dessa mulher que nos mostra ser extraordinária, ela tinha um plano traçado, bem traçadinho. Ela traçou assim: a guerra foi feita, eles já estão vindo, eu vou parar e vou fazer coisas que eu vou fazer. E o plano dela era: eu vou comprar presentes,
vou pegar servos para levar antecipado. Olha a estratégia dela. Porque se eu levo antecipado, quando ela me ver, o coração dele vai estar mais tranquilo, porque ele vai saber que eu estou a caminho dele, e o coração dele vai estar mais tranquilo, porque recebeu presentes. Então, minha primeira estratégia, vou enviar presente primeiro. A segunda, quando eu ver, eu não vou ficar perguntando, imaginando se eu vou até ele ou não. Eu simplesmente vou correr na direção dele para mostrar paz. Mas o que realmente fez Davi olhar para ela e perdoá-la, e perdoar o marido, e poupar toda a família, e parar uma guerra sem precisar pegar em armas, foi se ajoelhar. Parece essa palavra, né? E eu fiz de propósito, uma palavra de coach. Eu fiz de propósito, fazer você entender, massagear o teu ego. Mas o que realmente fez essa mulher ser extraordinária foi entender que um erro estava feito, foi entender que ela precisava ter atitude e que ela precisava se humilhar para ter o arrependimento. Jesus, ele é descendente de Davi, alguém que um dia um cego disse: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Isso é uma simbologia, é um símbolo muito legal, porque Davi, Jesus é descendente realmente de Davi. E aí eu posso pegar a vida de Davi, a vida dessa mulher, e dizer como se tornar extraordinário. Sabe como? Se arrepender, tomar uma atitude de vida, reconhecer que nós precisamos agir rápido e se ajoelhar a Jesus. Você fazendo isso, a guerra vai estar vencida. E aí você vai poder falar que nem o apóstolo Paulo: nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem força do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, vai me separar do amor de Jesus. A guerra, ela pode ser longa, ela pode ser curta. A guerra pode ser louca, a gente pode ficar de frente dos leões, mas uma coisa é entrar na toca dos leões sem Jesus, e uma coisa é entrar na toca dos leões com Jesus ao nosso lado. Você precisa arrepender. A guerra está feita. Satanás quer ceifar a sua vida. Essa semana foi uma semana muito legal, muito doida, mas muito maravilhosa. Há 2 meses foi levantada uma guerra contra a minha família. Guerra. Passamos juntos. Aí eu, minha esposa e os filhos, vamos junto, vamos vencer, e vencemos. E aí a guerra ainda existia, e de repente eu escuto uma ligação: alô, vai lá perto do navio, seu filho caiu de bicicleta, vai lá. E aí eu fui, peguei o carro e fui na direção, e logo quando eu vi uma ambulância, falei: ele está aí dentro. E fui atrás da ambulância, nem fui lá, e era ele mesmo. Quando chega, todo sanguentado, todo sujo,
cabeça, pontos na cabeça, com a mão sem conseguir mexer. Eu tomei aquele susto, porque eu não esperava isso. Meu filho, eu reconheço que meu filho é dengoso. Se ele fazer uma machucadinha, ele pega 300 band-aid, coloca no dedo. Eu conheço Pedro. E eu imaginei que ia ser assim. Ele deve estar lá, cair um pouquinho, fazendo um dengue, o papai dele pegar ele no colo. Quando eu vejo ele todo sanguentado, cabeça quebrada, eu fiquei estatalado. E a minha reação foi: por que você fez isso, rapaz? Mas eu não sabia o que fazer, não esperava. E aí foi tratando, foi fazendo raio-x, tranquilo, de boa. Falei: não, tranquilo, foi um acidente, foi de paz. E aí eu fui buscar a bicicleta. Pedro teve alta no mesmo dia, foi buscar a bicicleta. Quando eu olho para a bicicleta, o ferro da frente quebrou, irmão. E aquilo para quebrar, quando eu fui levar a bicicleta para consertar, o cara falou assim: o cara está vivo? Falei: tá, ele está lá dentro do carro lá, ó. O cara filmou que a bicicleta estava lá. Ah, a filmagem está aqui, vem cá para você ver. Quando eu olho a filmagem, contar para vocês, não tem aquele morrinho pequeno lá da Maria da Glória, lá de cima? O meu filhinho amado desceu de lá de bicicleta. Só que chegou na metade, o freio funcionou. A rua do navio aqui e o morro aqui. Então não tinha mais como continuar, ele tinha que ir para a direita e para a esquerda. Ele decide para a direita, deu de frente com uma carreta. Ele conseguiu, a carreta estava parada, entrar num bequinho que a carreta estava estacionada, só que o SAAI fez uma obra aonde ele passou. Então existia um buraco. E aí na filmagem dá para ver ele descendo, com aquelas pernas grandes que tem. E de repente, quando eu olho pertinho da filmagem, assim, no cantinho da filmagem, ele caído. E ali eu vi a mão de Deus. Sabe por quê? Aonde ele ia bater, aonde? Uma carreta é ferro puro, um muro é complicado você bater a cabeça ali. Ele tinha um espaço desse tamanho que ele poderia passar por ali, um único. Ele pega o meio-fio, dá para ver na filmagem, a cabeça dele aqui, ó, passa exatamente na quina do meio-fio de raspão. Por isso que ele está com um corte, 4 pontos aqui. E aí esses dias, ontem eu fazendo o curativo dele, porque Pedro é que nem eu, não é muito aberto não. E aí eu cuidando dele, irmão, estou cuidando desse menino igual um bebê, tem que passar sabonete. Ai, me passa sabonete. Papai, Coca-Cola, tá assim. E aí do nada ele olha para mim e fala assim: pai, eu não gosto nem de lembrar, mas vou contar o que aconteceu. Quando eu desci e bati no buraco do SAAI, a minha mochila, ela projetou para frente. Quando foi para frente, a minha cabeça em cheio bateu no meio-fio. Mas o que amorteceu foi a mochila. Eu bati de cheio minha cabeça na mochila. E o único lugar que não protegeu um pouco foi a quina do meio-fio. Por isso que eu dei 4 pontos aqui. Mas pai, se não fosse a mochila, a minha cabeça batia com certeza no meio-fio. As guerras, irmãos, elas se abrem, elas acontecem. Mas com Jesus, nós temos a vitória, mesmo da guerra. E aí ontem, lá em casa,
fritei uma carninha, estava tão grato, saí lá de casa a pé para pegar o carro aqui, e dizendo: obrigado, Deus. A guerra doeu, desde o primeiro dia, há 2 meses, 3 meses atrás, está doendo. Mas hoje, mesmo na guerra, eu te agradeço com o coração aberto. Mesmo meu filho machucado agora, eu reconheço que entramos na caverna, entramos na fornalha de Sadraque, Mesaque e Abednego, e a minha família estava lá, mas o Senhor também. Então, com o coração grato, por isso que eu fiz essa mensagem, falando sobre Abigail, para te dizer que tem caminhos que eu não posso fazer por você, é você que tem que tomar a iniciativa. Eu não posso aceitar Jesus para você, eu não posso fazer você levantar a mão, é você que tem que levantar. É você que tem que falar publicamente, como diz em Hebreus, e confessar que só Ele é o Senhor, é só Ele. E quem pode fazer isso? Só você. E Apocalipse diz: eis que estou à porta e bato, se você abrir a porta, eu entro. A Bíblia não diz que é o pastor que vai abrir para você, não é a missionária que vai abrir para você, não é Pablo Massal que vai abrir para você, não é Benerim, não é Silas Malafaia, não é Reverendo Nicodemos. Só quem pode abrir é você. Essa decisão é tua. Só que nós aprendemos aqui com Abigail a característica de ser ágil. Não fica parando, não, mas eu preciso resolver isso primeiro. Não, eu preciso terminar com a minha namorada. Não, eu preciso primeiro entrar na prefeitura, aí eu vou ficar estável, eu batizo. Nós aprendemos com Abigail que nós temos que ser ágil. Nós aprendemos com Abigail a profetizar na vida de quem fez mal. Porque às vezes nós estamos aqui sentados e dizemos: pastor, porque você não conheceu a minha criação, que o meu pai fez comigo, porque você não sabe o que fizeram, as mentiras que falaram de mim, você não sabe o que a sociedade fez comigo. Tira isso do teu coração e entrega na cruz. Ninguém pode tomar uma decisão de perdão se não for você. Seu pai às vezes está vivo ou já morreu, sua avó está viva ou morreu, quem te machucou às vezes está vivo ou morreu, mas nenhum deles vai poder fazer nada para você. A sequela, ela já veio. E aí nós aprendemos com Abigail que nós temos que nos humilhar. Quer vencer guerra? Eu te convido a ajoelhar diante de Jesus. Queria que você ficasse em pé, todos da igreja. Às vezes você está aqui numa guerra travada, sequelas aconteceu, casamentos destruídos, filhos nas drogas, enfermidade, algo acontecendo, tirando o seu foco, atingindo a sua vida profissional, destruindo a sua paz. A guerra está aí, mas aprenda. Pode ser que você não é culpado, pode ser alguém que fez isso com você, mas nós aprendemos da Abigail que a responsabilidade é minha, é nossa, e que o sucesso é se ajoelhar, e rápido. Então, se você que está aqui, está numa guerra, veio aqui com o coração apertado, e nessa noite quer se humilhar diante do Senhor, como nunca antes,
Mesmo você não sendo culpado, mas 90% nós somos culpados. Levanta a tua mão, só levanta a mão. Tem alguém numa guerra? Que Deus abençoe. Mais alguém? Deus abençoe. Mais alguém? Deus abençoe. Abençoe, abençoe. Mais, tem mais. Lembra que ela pegou um jumentinho, subiu nele, e ela foi ao encontro de Davi. Davi tem uma descendência futuramente de alguém mais poderoso nessa vida, um Deus, Jesus. Aí eu vou fazer um desafio para você que está nessa guerra. Jesus está aqui na frente, aqui na frente simboliza a humilhação, a entrega, o reconhecer, o arrependimento. A guerra está aí. Se você quer fazer como Abigail, ir para encontrar Jesus, para que Ele te ajude nessa guerra, vem aqui pertinho de mim. Eu quero orar por você. Nós somos irmãos, nós temos defeitos. Às vezes falar bem de uma pessoa que nos fez mal é difícil. A mágoa é muito grande. Às vezes não se precipitar é difícil. Às vezes ouvir é muito complicado. Você julga, você quer prever, você está paralisado pelas críticas, achando que todo mundo vai querer te matar, vai querer te perseguir. Você não consegue ouvir, você é teimoso, orgulhoso, não aceita críticas. Vem receber essas características e reconhecer aos pés de Jesus, se humilhar aos pés de Jesus, oferecer aos pés de Jesus. A ministração foi muito clara, por isso que